Olá a todos! Mais uma vez, sejam bem-vindos ao programa Como Viver uma Vida Saudável. Na verdade, temos visto alguns fatores positivos e negativos que influenciam a nossa vida para vivermos uma vida saudável ou não. Bem, ultimamente nós falámos sobre alguns fatores negativos, a falta de perdão. E hoje nós iremos falar sobre outro fator negativo que nos impede de viver uma vida saudável, que é a preocupação. Bem, nós sabemos que os problemas da vida, as circunstâncias, as vicissitudes, elas nos trazem alguma preocupação para a nossa vida. E não é errado nós nos preocuparmos. Até num bom sentido é bom nos preocuparmos, mas de forma saudável. Porque se for em demasia, se isso nos dominar, trouxer um fardo pesado sobre a nossa vida, isso acaba por nos impedir de viver uma vida saudável. A preocupação, ela também pode originar a inquietação, a ansiedade, stress e depressão, que têm sido considerados as doenças do século, o stress e a depressão. E tudo começa pela preocupação. Se você já examinou e reparou, preocupação ou preocupado, ou seja, a pessoa já que está ocupada de antemão, antecedentemente, antes de acontecer a situação, o problema, nós já estamos preocupados. E às vezes esse problema ele nem se desenvolve da maneira que nós pensamos. Porque inicialmente poderá até ser simplesmente uma situação. Mas nós temos tendência dessa situação a dramatizar, a criar logo um problema em cima daquela situação. Pode ser só uma situação simples e tudo se resolve facilmente, mas nós daquela situação, por vezes, temos tendência a nos preocupar demasiadamente de forma a criar um problema em cima daquela situação que muitas vezes nem se desenrola como problema, mas nós mentalmente e psicologicamente, emocionalmente, através da preocupação, nós já desenvolvemos esse problema em cima da situação. Vamos ver o que é que Deus nos fala sobre a preocupação. Em Lucas 12, 25 e 26, diz assim: E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois, se nem ainda podeis as coisas mínimas, porque estáis ansiosos pelas outras. Bem, na verdade, Deus aqui nos ensina que nós não conseguimos alterar as situações do amanhã, as situações pelas quais nós estamos preocupados. A preocupação, ela não vai trazer nenhuma alteração. Deus diz: porque estáis solícitos. Solícitos é preocupados, ansiosos e inquietos. Porque não podemos acrescentar um côvado à nossa estatura, ou seja, 1 centímetro à nossa altura. Se nós não podemos, através da nossa preocupação, alterar a nossa estatura, por mínimo que seja 1 centímetro, então também não podemos alterar nada através da nossa preocupação. Porque se nem as coisas mínimas nós podemos alterar, podemos fazer algo por isso através da nossa preocupação, muito mais as coisas maiores. Então aqui Deus diz que não devemos estar solícitos, preocupados, ansiosos, inquietos pelas coisas do dia a dia. Antes que nós devemos entregar tudo nas mãos de Jesus, pois Ele tudo fará, Ele nos ajudará, providenciará, cuidará das nossas vidas. Vamos ver também como Deus nos ensina a nós observarmos a natureza. Veja só, aqui no versículo 24 do capítulo 12 de Lucas,
Diz assim: olhai para as árvores do céu, não semeiam nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e Deus, o vosso Pai, eles alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? No versículo 27 também diz: olhai e considerai os lírios do campo, como eles crescem. Não trabalham, nem fiam, e digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E Deus, se assim veste a erva hoje, que está no campo, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não pergunteis, pois, que haveis de comer, que haveis de beber, e não andais inquietos. Porque os gentios do mundo buscam todas estas coisas, mas vosso Pai Celestial bem sabei de que necessitais delas. Então aqui nós podemos aprender que nós não devemos estar inquietos por coisa alguma. Vejam como Deus cuida da natureza. Veja como Deus cuida, alimenta os passarinhos, como Deus veste as flores do campo. E se nós que somos humanos, seres humanos, muito mais nós, Deus não cuidará de nós, muito mais Deus não nos alimentará, muito mais Deus não nos vestirá, muito mais Deus não cuidará de todas as coisas concernentes à nossa vida. É verdade, Deus faz, mas nós não queremos muitas vezes acreditar nisso. Então andamos preocupados, andamos inquietos, ansiosos. Sabe, isso nos impede de viver uma vida saudável. Então Deus, Ele nos adverte para nós não estarmos inquietos, até porque a preocupação, ela é sinónimo de falta de fé. Porque Jesus disse aqui no versículo 28 que homens de pouca fé, não pergunteis, não andais inquietos, não andais solícitos. Isso traz falta de fé para as nossas vidas. Então, não devemos estar inquietos por coisa alguma. Até porque na palavra de Deus, em Isaías 37, versículo 7, diz: no estar inquietos estará a vossa força. Às vezes andamos num corre-corre o dia inteiro, inquietos, para trás, para a frente. Não sabemos como havemos de resolver as coisas e 24 horas por dia não chegam para resolver todas as situações que temos que tratar. Então, Deus diz para nós estarmos quietos a nível das nossas emoções, do nosso psicológico. Sim, devemos fazer as coisas que temos para fazer, mas não andarmos estressados, nervosos, preocupados, inquietos com essas coisas que devemos fazer. O nosso estado de espírito deve estar quieto, deve descansar no Senhor, porque aí é onde está a nossa força. Deus diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então nós devemos estar com o nosso coração tranquilo, com o nosso coração quieto, descansar à sombra de Deus, saber que Ele é Deus, saber que Ele tem poder, que Ele é um Deus grande, que Ele nos ajudará a resolver todas as coisas no tempo certo e cada coisa no seu lugar determinado. Também Deus nos ensina que nós devemos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Então devemos lançar sobre Ele a nossa ansiedade, lançar a nossa preocupação, a nossa inquietação sobre Ele, porque Ele cuida de nós. Em Salmo 55, 22 diz: lança o teu cuidado, o teu fardo sobre o Senhor e Ele te susterá. Porque sabe que a preocupação, a ansiedade, stress, depressão, desânimo, todos esses cuidados que nós alojamos no nosso coração e na nossa mente, eles nos trazem um fardo pesado sobre as nossas vidas. Então, quando nós lançamos aos pés de Jesus a nossa preocupação e o nosso fardo, Jesus transformará o nosso fardo pesado num fardo suave e leve.
E assim nós podemos viver uma vida saudável. Adeus, por hoje é tudo. Mantenham-se saudáveis.